Bom, boa noite, pessoal. É um prazer tê-los e tê-las aqui, né, no nosso último GFUT Convida do ano, recebendo a presença ilustre e parceira do professor Elcio Cornelsen. Elcio, bem-vindo. É muito legal tê-lo conosco aqui nessa celebração de 15 anos do grupo, né? Acho que é uma presença muito significativa e, enfim, por essa parceria e por essa história. Eu vou apresentar o Elcio, gente. Ele é professor titular da Faculdade de Letras da UFMG e atua em 2 programas de pós-graduação, estudos literários na Faculdade de Letras e, respectivamente, nos estudos do lazer na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG também. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagens e Artes, o FOLIA. Possui pós-doutorado em estudos organizacionais pela FGV, em teoria e história literária pela Unicamp e em história comparada pela UFRJ. É doutor em estudos germanísticos pela... Não vou falar esse nome não, Elcio, depois você... pela Freie Universidade de Berlim, Alemanha. De 2006 a 2016 foi membro do núcleo Walter Benjamin, na FALE, na UFMG, e desde 2011 é membro do Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura, na FALE também. Desde 2000, é membro do Grupo Integrado de Pesquisa, Literatura e Autoritarismo, na UFSM, do Rio Grande do Sul, e desde 2019 colabora com o NEPAT, Núcleo de Estudos Brasileiros de Nazismo e Holocausto, na Fafiche. Entre outras obras, coorganizou os livros Literatura e Guerra, pela editora UFMG, em 2010, Limiares e Passagens, em Walter Benjamin, também pela mesma editora, Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer, na editora Jaguatirica, em 2015, e Memórias da Segunda Guerra Mundial, Imagens, Testemunhos e Ficções, também pela editora Jaguatirica. Elcio, seja bem-vindo, então, novamente dizendo, é um prazer recebê-lo aqui para essa conversa, né, que foi uma encomenda do Silvio, essa conversa sobre Walter Benjamin, e esperamos poder ter uma boa conversa aí hoje. Bom, o Elcio fará uma fala aí de aproximadamente 1 hora, né? E após isso a gente vai abrir para perguntas, questões, pontuações, e quem quiser se manifestar no chat durante a fala dele também fique à vontade. E aí eu e a Luísa vamos também coordenando um pouco essa questão das perguntas, né? Fica à vontade, Elcio, a palavra é sua. Ótimo. Obrigado, Marina, pela apresentação. E eu inicio também aqui agradecendo ao Silvio, né, a você também, Marina, a Luísa, e a todos os integrantes do GFUT, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o Walter Benjamin. Né? Até interessante quando você mencionou, Marina, que era uma encomenda, né? Interessante assim, pensar, né, na motivação e também em questões de pesquisa, né, de lidar com um pensador do século XX tão complexo como Walter Benjamin. Então, para mim é uma honra. Não sei se eu vou responder às dúvidas, ou talvez eu vá trazer mais dúvidas do que, do que responder a elas. Né? Mas então vou iniciar aqui também destacando, né, os 15 anos do GFUT. Eu sempre procuro enfatizar isso e divulgar também as atividades do GFUT em contextos, né, do aprendizado dos estudos do esporte, do lazer em geral, né, e é uma parceria que a gente desenvolve também, creio que iniciada em 2010, 2011, a época em que o Folia foi fundado, né, lá em maio de 2010, né, então só tenho a agradecer de poder estar aqui nesta live, né, dentro da programação de atividades dos 15 anos do GFUT. Bom, eu vou iniciar aqui, então, primeiro vou falar um pouquinho da minha relação temática com Walter Benjamin. Né? Ela, na verdade, começou na minha graduação na Universidade de São Paulo, no final da década de 80, começo da década de 90, pelo menos desde 91, né?
eu tive contato com os textos do Walter Benjamin. Eu tive o privilégio de ter tido aula com um dos principais divulgadores da obra do Benjamin aqui no Brasil, que é o Willy Bolle, né? Também, durante a minha especialização na Universidade de Freiburg, na Alemanha, entre a graduação e o mestrado, também pude cursar disciplina totalmente sobre Benjamin, dedicada ao pensamento do Benjamin. Já no mestrado, fui aluno de Michel Levy, do Centro de Pesquisas Sociais de Paris, né? Também outro pensador da obra de Benjamin no século XX. E durante o doutorado também na Freie Universität Berlin, também tive a oportunidade de cursar pelo menos 2 disciplinas totalmente dedicadas ao pensamento de Benjamin. De maneira que ele acabou se tornando, assim, para mim, mais que um teórico, né? Eu penso que, mesmo onde eu estudo e pesquiso, e que no texto não está evidenciado que há uma fundamentação baseada em Benjamin, o seu pensamento está presente. É um dos pensadores que mais me influenciaram no sentido de entender não só os desafios, né, da modernidade. Ele é um pensador crítico da modernidade, mas também um olhar para a história, um olhar para a memória, um olhar para os autoritarismos, para a violência, para o totalitarismo. Então, é um pensador que é um desafio, né, conforme eu vou apresentar aqui, né, que nos impõe vários desafios de leitura de seus principais ensaios, suas principais obras, né? Então, eu vou falar só aqui os primeiros slides, só mais pontuando também aqui na UFMG, né? Então, deixa eu ver se não vai travar, acho que, deixa eu ver se... Não. Então, aqui, mencionando, né, esse livro que foi publicado em 2010, o Limiares e Passagens em Walter Benjamin. Vou falar mais Benjamin, que é a pronúncia mais corrente aqui no Brasil, né? Porque em 2006, o Georg Otte e a Sabrina Zedelmeier e eu, né, nós 3 fundamos, então, o Núcleo Walter Benjamin, que também teve uma revista, Cadernos Benjaminianos, que ela foi conduzida até 2018, né? Inclusive, há acesso a artigos dela, né? E, posteriormente, tivemos a integração do Gustavo Silveira Ribeiro, também um colega da FALE, né? E nós organizamos alguns eventos, né? Nós organizamos ao todo, nós, eu penso, Georg, Sabrina e eu, 4 eventos, né? Primeiro o Limiar, em 2008, depois o Spuren, Rastros, Traços e Vestígios, em 2010. Esse primeiro foi na FALE, o segundo já foi realizado também na FALE. O Nachleben, Escrita e Imagem, que foi realizado no Museu Abílio Barreto, em 2012. E o último, que foi em 2014, foi o 4º colóquio sobre fantasmagorias, né? Então, algumas categorias, né? Spuren, fantasmagorias, Nachleben, né? Limiar, são algumas categorias do pensamento do Benjamin, né? Bom, dito isso, né? Então, falando um pouquinho desse pensador, né? Ele nasceu em 1892 em Berlim, né? Considerado um dos maiores pensadores alemães da primeira metade do século XX, filósofo, crítico e tradutor das obras de Balzac, Baudelaire, Marcel Proust, né? Então, ele teve uma influência literária da França muito forte. No seu pensamento, isso é muito, muito marcado. E ele difere do que a gente diria de um filósofo estrito sensu, porque, em geral, na filosofia, no pensamento da filosofia estrito sensu, haveria uma forma de pensamento que produziria um sistema filosófico. Não é o caso do Walter Benjamin. Inclusive porque seu estilo, né, que tem muito a ver com essa forma de pensar e expressar, é um estilo voltado para o ensaio, né? Então, a sua escrita é ensaística. E a escrita ensaística, né, ela tem certas características. Uma delas, por exemplo, que os conceitos são colocados à prova sem que necessariamente elas tenham
que eles tenham que ser categoricamente delimitados. Então, na ideia de ensaio como tentativa, né, no sentido de ensaio como tentativa, esse é o pensamento do Walter Benjamin. Por isso que, às vezes, nós lidamos com um conceito e vemos que há distinções entre textos do próprio Benjamin. Eu vou falar aqui sobre o primeiro conceito de experiência e o conceito de memória já como um desdobramento do conceito de experiência. A gente vai poder perceber isso, como esse conceito de experiência vai se alterando ao longo do próprio desenvolvimento do pensamento do Walter Benjamin. Ele se exilou em 1933 na França, né, logo após os nazistas assumirem o poder, né, no final de janeiro, e com um incêndio do parlamento alemão em 27, na madrugada de 27 para 28 de fevereiro de 33, houve uma saída em massa de intelectuais da Alemanha. Walter Benjamin era de origem judaica, mas um dos motivos que fizeram com que ele saísse da Alemanha imediatamente é porque ele já havia se manifestado contra o nazismo desde ali de 27, 28, 29, ou seja, não foi, como geralmente se explica, pela sua situação como alemão de origem judaica, mas em primeira linha, sua saída foi porque ele sabia que corria risco não só de vida, risco de prisão, como vários pensadores, como vários artistas, vários intelectuais que ali viveram. Ele, então, passou a viver na França, em Paris, e com a invasão da França, quando a guerra chega à França, em 1940, ele se vê, né, em maio de 40, ele se vê em situação de ter de deixar a França às pressas, né? E ele ruma, então, para a fronteira da Espanha, ele vai para os Pirineus. E chega, então, numa das cidades, né, ali dos Pirineus, a cidade de Portbou, cidade espanhola, da divisa, só que a fronteira estava fechada quando ele chegou, e temendo, então, ser entregue à Gestapo, né, a polícia secreta nazista, ele, então, cometeu suicídio em 26 de setembro de 1940, com uma overdose de morfina. Né? Há versões sobre o suicídio, alguns dizem que não era intencional o suicídio, mas, então, não se sabe ao certo se foi uma overdose, algo que talvez ele tenha tomado, não contando que falecesse, né? Então, há especulações sobre isso, mas a história que se conta é essa. Composto isso de maneira bem superficial sobre a vida de Benjamin, falar um pouquinho muito rápido sobre as obras, né? Aqui são algumas obras de destaque do Benjamin, como Origem do Drama Barroco Alemão, que é, na verdade, a sua tese de livre docência, que ele apresentou em 1925 à Universidade de Frankfurt, e ela foi recusada, né? Há versões também, alguns dizem que ela foi recusada pelo seu estilo ensaístico, porque ela foi proposta no âmbito da filosofia, né? E talvez alguns avaliadores não concordassem, porque o modo filosófico do Benjamin apresentar com seu estilo ensaístico é muito mais próximo das artes e da literatura do que propriamente da filosofia. Então, é um pensamento sui generis. Rua de Mão Única, uma obra de 1928, essa sim já sob certa influência do pensamento marxista, a partir ali de 26, 27, Benjamin começa a fazer leituras de Marx, né? O Diário de Moscou, também, 26, 27, uma obra que resulta de viagens que Benjamin havia feito nesses anos à cidade de Moscou.
a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, com suas diversas versões, né? É um texto de 36, mas que sofreu publicações em revistas naquele período, mas que depois seria publicado em livro também, e a obra das passagens, né? Que seria a obra inacabada, a obra da vida, né? de Benjamin, uma obra que ele escreveu entre 27 e 40, como falei, que ficou inacabada, e nós temos, né, aqui a edição, essa edição, que é a edição, a gente vê a grossura dela, parece um dicionário, parece um Aurélio, assim, do tamanho, que é a obra das passagens, que é sobre as passagens de Paris, era um estudo sobre Baudelaire, sobre Paris, Paris como Paris capital do século XIX, conforme ele pretendia escrever. Bom, aqui, então, outras obras, o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, essa foi a tese de doutorado defendida por Benjamin em 19 na cidade de Berna, porque quando eclode a guerra, a Primeira Guerra Mundial, Benjamin se transfere de Berlim, ele estudava filosofia e estudos germanísticos em Berlim, ele se transfere para Munique, e de Munique ele vai, então, para Berna, na Suíça, porque na Suíça, na parte alemã da Suíça, porque vários pensadores que eram contrários à guerra e também não queriam ser convocados para a guerra, foram para a Suíça, e a Suíça se tornou até um centro, né, que reunia vários pensadores dos países que estavam ali envolvidos com a guerra, com a Primeira Guerra. Não é por acaso que em Zurique vai se formar um movimento dadaísta no famoso Cabaré Voltaire, né, da cidade, uma espécie de um café-concerto na cidade. Origem do drama trágico alemão é essa que eu mencionei. Há duas traduções, pelo menos para a língua portuguesa: Origem do drama barroco alemão, Origem do drama trágico alemão, né, que é a tradução de Portugal. Bom, dito isso, para nós aqui, leitores de Benjamin em português, primeiramente, essa série da Brasiliense, com 3 partes, é a série mais difundida desde os anos 80, né? Sendo que esse primeiro, Magia, Técnica, Arte e Política, é o volume que reúne os ensaios, os principais ensaios de Benjamin, Rua de Mão Única, né? E Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, que já são textos que, teoricamente, fariam parte, mais tarde, dessa obra Paris, capital do século XIX, que se associaria à obra das passagens. Aqui, então, as passagens, né, que eu acabei de mencionar, na tradução de Irene Aron, que inclusive foi minha orientadora de mestrado na USP, e as passagens de Paris na tradução do João Barrento, que é o principal tradutor português para obras de língua alemã, né? Inclusive a Autêntica, ela lançou as traduções do João Barrento aqui no Brasil também, né? Então há a série de obras do Benjamin lançadas para a língua portuguesa também nas edições portuguesas propriamente dito. Bom, dito isso, né? Então, o período dos anos 30, década de 30, e principalmente o período de 33 a 40, quando Benjamin morre, né, é um período de produção de vários ensaios que se tornaram famosos, né? Eu menciono aqui 4 deles, né? O Experiência e Pobreza, de 33, O Narrador, de 36, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, de 35 a 36, e sobre o conceito da história, de 40. Né? Estes foram publicados ainda em vida, mas alguns, ou melhor dizendo, sobre o conceito da história vai ser publicado póstumo, mas os demais foram publicados em revistas no exílio, né? Porque como ele, não só ele, como milhares estavam no exílio, houve organização de revistas publicadas em Amsterdã, ou em Paris, ou em Praga, né? Nos países onde havia
né, uma intelectualidade de língua alemã exilada. Bom, então aqui só alguma informação, né, conforme eu mencionei, né, ele faleceu em setembro de 40, existe inclusive um memorial, uma placa, um memorial na cidade de Portpool, em sua memória, e também na cidade de Berlim. Bom, dito isso, agora já vou começar a falar sobre os conceitos aqui, principalmente de experiência, numa primeira parte, e mais para o final sobre memória. Então, eu selecionei aqui alguns textos, né? Dois deles em que eu vou fazer uma breve, não, assim, vou fazer um breve comentário, que são esses dois primeiros, o texto intitulado Experiência, de 1913, e o segundo, sobre o programa da filosofia do porvir. A tradução seria sobre o programa da filosofia por vir, que virá, futura, né? Uma publicação póstuma de 43, mas foi escrito em 18. Experiência e Pobreza, de 33, o narrador, de 36, e sobre alguns temas em Baudelaire, de 1940. Não vou entrar sobre o conceito da história, de 40, porque por questões de tempo, porque ele é um texto muito denso, um ensaio muito denso, e só ele já praticamente demandaria todo o tempo aqui disponível. Então, vou me centrar mais nesses três textos, Experiência e Pobreza, o narrador, sobre alguns temas em Baudelaire, e os dois primeiros apenas mencionar. Bom, esse texto, na Experiência de 1913, ele é do período em que Walter Benjamin estudava na filosofia, estudos germanísticos, na Universidade em Berlim. E é um texto, então, portanto, do jovem Benjamin, né, que estava em formação acadêmica. É um período em que ele se engajou com um movimento da juventude, que era liderado por um pedagogo, Gustav Winneken, que procurava valorizar, né, não só valorizar a produtividade da juventude, mas também de reformar o próprio modo, a própria postura do ensinar e a própria estrutura institucional, né? Ou seja, é um movimento juvenil que é muito, muito datado, eu diria, porque o Walter Benjamin pertenceu a uma geração que é a geração dos filhos dos chamados fundadores da Alemanha, os fundadores da Alemanha enquanto nação. Por quê? Porque a Alemanha, enquanto Estado-nação, ela foi fundada em janeiro de 1871. A Alemanha, assim como a Itália, é considerada uma nação jovem, que enquanto outras nações já tinham se formado como Estado, como a Espanha, Portugal, França, a Alemanha só vai se constituir como Estado-nação em 1871, e houve uma espécie de visão crítica dos filhos em relação à geração dos pais, que era uma geração também muito influenciada pelo pensamento positivista da segunda metade do século XIX, e muito com uma visão otimista do progresso. Por isso que Benjamin vai ser marcado, né, na sua crítica à modernidade como uma espécie de pensador que fala do progresso como catástrofe, né? Então, nesse texto de 13, né, exatamente essa frase que está exibida aqui em alemão, né? A máscara do adulto se chama experiência. Nesse texto, experiência estaria ainda num sentido distinto daquele que assumiria nas décadas posteriores, porque ela seria como se fosse a ideia de que o adulto é experiente em relação à criança, em relação ao jovem também, e que utilizaria dessa experiência de uma maneira autoritária, né? E a gente pode pensar também a ideia do pensamento autoritário do pré-guerra, do pré-Primeira Guerra Mundial como influência,
né? Então, a máscara da experiência do adulto filisteu, como Benjamin se referia, né? O burguês como opressora e imposta ao jovem, pautada em ideais de progresso técnico e material e avessa à arte, né? Já no segundo texto, que é de 18, só foi lançado póstumamente, o Benjamin escreve ou tece considerações sobre o pensamento de Immanuel Kant, né, um filósofo do idealismo alemão, ou seja, contemporâneo do romantismo alemão, né, no final do século XVIII, né? E o Benjamin, e ele também, né, o Benjamin também, de certa forma, critica não só o pensamento de Kant na relação com o conceito de experiência, mas também os neocantianos, ou seja, os pensadores, filósofos, que fizeram uma recepção da obra de Kant e produziram, então, considerações. Uma dessas obras é exatamente a teoria da experiência de Kant, que é de Hermann Cohen, assim como Benjamin, alemão de origem judaica, que publicou essa obra em 1885. Benjamin critica, se ele criticava em 13 a ideia de que experiência seria uma espécie de máscara do adulto, uma máscara opressora em relação ao jovem, à criança, nesse ensaio de 1918, ele faz uma crítica ao entendimento de experiência como experimento, associada ao modo positivista como um padrão epistemológico, ou seja, de que, a partir do pensamento positivista, segunda metade do século XIX, e os neocantianos estariam sintonizados com esse pensamento positivista, haveria um cientificismo em relação a se pensar a experiência, né? E o Walter Benjamin apresentava o argumento de que essa seria uma das formas de experiência que comporiam o conhecimento humano e, portanto, não deveria se ressaltar o primado da experiência como experimento, mas sim entendê-lo como uma parte dessa constituição do pensamento. Bom, dito isso, então eu já passo para o texto Experiência e Pobreza, de uma maneira um pouco mais demorada. Eu vou aqui também tentar controlar o meu tempo, né? Então, aqui o Erfahrung und Armut, de 33, e aqui sim o conceito de experiência ganha em densidade em relação aos dois primeiros ensaios, né? E é interessante porque o Benjamin inicia esse ensaio citando exatamente uma parábola, né? A parábola do camponês e seus filhos, ou do vinhateiro e seus filhos, é na verdade, uma parábola de Esopo, né? E então começa da seguinte forma, né? Em nossos livros de leitura, havia a parábola de um velho que, no momento da morte, revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. Com a chegada do outono, as vinhas produzem mais que qualquer outra na região. Só então compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência. A felicidade não está no ouro, mas no trabalho. Tais experiências nos foram transmitidas de modo benevolente ou ameaçador à medida que crescíamos. Ele é muito jovem e em breve poderá compreender. E a gente vê que aqui o conceito de experiência ele aparece num sentido de que alguém detém um determinado conhecimento e transmite para outro, né? Então, aqui na relação pai-filho, pai moribundo, que na hora da morte transmite aos filhos uma determinada experiência. E a experiência aqui passa a não ser mais a experiência no sentido do senso comum, a experiência adquirida, individual, mas a experiência da sabedoria, que é muito mais ligada à parte do coletivo e à parte da oralidade, da transmissibilidade, né? E então tem essa ideia do ensinamento, e
o Benjamin vai justamente investir nessa ideia de uma experiência enquanto sabedoria transmissível, né, para apontar, né, então aqui o camponês calcula-se que essa fábula de Esopo, na verdade, é uma parábola, né, de cerca de 600 antes da Era Comum, né, e ele vai seguindo, né, aqui o argumento, e ele desfecha com o que foi feito de tudo isso. O que foi feito dessa experiência transmissível? O que foi feito dessa sabedoria? Né? Porque, mais à frente nesse texto, o Benjamin argumenta que a narrativa, né, ou seja, o modo de narrar, como numa parábola, é um modo em que o ensinamento não vem pronto, o ensinamento não vem esclarecido, ele é composto, né, na própria exemplaridade do relato. Né? Então, essa experiência não seria mais marcada como a experiência do adulto, como máscara do adulto, e como modo de poder e opressão, ou mesmo o pensamento kantiano e neocantiano de experiência enquanto experimento, mas aqui a experiência seria uma espécie de bem comum de uma dada comunidade, e que esse bem comum seria transmitido de gerações. E aí vem a série de indagações, iniciando com essa frase: que foi feito de tudo isso? Porque Benjamin vai alegar de que as experiências transmissíveis de boca em boca, ou seja, mais uma vez a ideia da oralidade, elas não estariam sendo mais possíveis. E o Benjamin, como um crítico da modernidade, um crítico do progresso, ele tinha uma frase curta da década de 30, o progresso é a catástrofe é o progresso, né? Ele veio como uma espécie de um ápice disso, dessa crise da experiência transmissível na Primeira Guerra Mundial. Né? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela foi, inclusive nos estudos de guerra, discute-se muito isso, ela foi um divisor de águas na própria estratégia militar, né? No próprio modo de conduzir uma guerra. Né? Ou seja, você ainda usa o recurso da cavalaria, mas você tem a opção da cavalaria mecanizada, que começa a se formar. Né? Você tem o início do apoio aéreo com aeroplanos, você começa a ter arma química, como foi usado, gás, por exemplo, né? Nas trincheiras. É uma guerra de trincheira, é uma guerra diferente da guerra conduzida até o século XIX. Então, essa guerra, né, teria causado uma cisão, né, e, ao mesmo tempo, seria um resultado do avanço técnico. O avanço técnico que não era mais pensado com a ideia otimista do positivismo, né, de um crescente da sociedade no seu desenvolvimento, mas também de uma técnica usada para destruição. Então, para o Benjamin, haveria um empobrecimento dessas experiências transmissíveis, porque a própria guerra seria algo contraditório, uma vez que a experiência se relacionaria com a sabedoria, e a sabedoria seria algo ausente da própria guerra. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial surge como um marco histórico para a crise da experiência. Né? Não, o fenômeno não é estranho, porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. Eu volto só aqui, né, mais uma vez nesse slide, porque o Benjamin é muito citado nessa parte aqui. Em geral, cita-se essa frase aqui. Na época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha, mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos. Né? E o interessante é que só costuma citar até aqui, muito pautado pela ideia de trauma.
que não deixa de ser, né? O próprio Freud, em 15, escreve, né, uma parte de sua teoria sobre os efeitos da guerra, já ali à luz da Primeira Guerra Mundial. Só que o Benjamin não fala simplesmente de silenciosos de relatos, silenciosos de experiências comunicáveis, ou seja, experiências como aquela do vinhateiro, passada de geração a geração, devido à própria imposição da violência a qual os soldados foram colocados, né? Tanto é que o Benjamin fala, os livros de guerra que inundaram o mercado literário nos 10 anos seguintes, ou seja, até 1929, não continham experiências transmissíveis de boca em boca. Continham relatos de soldados, relatos das suas vivências, que é um outro conceito importante de Benjamin, mas que ele não define aqui. Ele vai definir vivência como experiência, um tipo de experiência, no último texto que eu vou brevemente pontuar aqui, né? Bom, então, seguindo aqui, até para não me demorar, saltando, né? Então, ele vai falar de uma pobreza de experiência na formação de uma nova barbárie, né? Então, pobreza de experiência. Não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência. Aspiram a um mundo que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna, que algo de decente possa resultar disso. Então, a gente vê que é uma crítica à modernidade, é uma crítica ao pensamento e ao pensamento dessa crença no progresso, né? E sem notar que esse progresso também possui sua falácia, e essa falácia se concretizou, se materializou na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que esse texto é de 33, né? Ele pode ser atualizado também em relação à Segunda Guerra Mundial, mas ele é marcadamente influenciado pelos acontecimentos da Primeira Guerra. A pobreza no abandono das peças do patrimônio humano, ou seja, desses relatos de experiência, ou dessa experiência transmissível, baseada, sobretudo, na sabedoria e na transmissibilidade oral, uma característica das fábulas, mas o Benjamin fala dos contos de fadas, fala dos provérbios, fala das máximas, de um tipo a gente chamaria de um tipo textual que, na verdade, é da oralidade. Se desenvolveu oralmente, né? Mas que depois foram fixados em livro, né? Bom, é aqui um arrazoado desse texto, né? No ensaio Experiência e Pobreza, Walter Benjamin aponta para o fato de que a transmissão da experiência por gerações, através das parábolas, dos provérbios e das histórias, estaria em baixa. Nesse contexto, a Primeira Guerra Mundial figuraria como marco histórico para a crise que teria gerado a ausência de experiências transmissíveis de boca em boca. Assim, o desenvolvimento da técnica teria produzido uma nova forma de miséria e a pobreza de experiências surgiria como uma nova barbárie, resultante do declínio de um passado comum. Seria, pois, um sintoma da modernidade, de apagamento da história e da tradição. Dito isso, eu passo para o segundo texto, o narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Lesko, de 1936. Assim como outros artigos, né, o Benjamin, desde que sua tese de livre docência havia sido recusada em Frankfurt em 25, desde então ele decidiu mesmo trabalhar como uma espécie de freelancer, ou seja, um crítico, um teórico literário, e crítico, a gente pode dizer teórico cultural também, mas que publicava muito em jornais, em revistas, e vivia disso, né? Ele nasceu numa família abastada, né? Mas que empobreceu em 1923 com a hiperinflação decorrente da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Assim como a família de Benjamin, várias que tinham suas fortunas fundadas no dinheiro, no bem, no valor do dinheiro, houve uma desvalorização do marco
chegando a cédulas de milhões, bilhões de marcos, a família, então, pauperizou e Benjamin passou a viver numa situação econômica precária e dependia, então, da sua atividade. Isso só vai se agravar no exílio, quando ele passa a viver na França. Bom, dito isso, então, foi um ensaio encomendado por um amigo para uma das revistas do exílio, a revista Oriente e Ocidente, Orient und Occident, e é como se fosse quase que uma resenha, ou tem um quê de resenha, sobre esse escritor o russo, o Nikolai Lesko, um dos principais nomes do século XIX, na literatura russa. Não vou entrar em detalhes sobre Lesko, vou falar sobre os pontos em que ele vai mencionar a questão aí das experiências, né? E é interessante porque quando a gente lê os ensaios do Benjamin, a gente fala, poxa, eu estou lendo isso aqui, parece que eu já li em algum outro lugar. Então tem às vezes passagens inteiras do texto de 33, como a gente vai notar. Essa passagem da Primeira Guerra Mundial, que ele fala, né, de que os soldados voltaram mudos do campo de trabalho, né, pobres em experiências transmissíveis, ele aparece de novo nesse texto aqui de 1936. Né? Então, aqui temos também esse sentido de pobreza. Né? Uma experiência quase cotidiana nos impõe a exigência dessa distância e desse ângulo de observação. É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. A gente poderia traduzir a arte de contar histórias, ou então, como se traduz em Portugal também, a arte de contar contos, né? Estaria em vistas de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. E é importante ressaltar que é um pensamento em profundidade. O Benjamin, ele discute a própria condição humana na modernidade. Ou seja, ele vai falar, por exemplo, sobre o ritmo do trabalho nas estruturas medievais, nas estruturas pré-capitalistas. E o que havia mudado a partir, né, do mercantilismo, mas também do processo de industrialização, né, o que tinha mudado no próprio ritmo humano. Né? E ele associa essa pobreza da experiência por causa também, em decorrência desse ritmo que cada vez mais se tornava avassalador. Né? Para nós, né, eu digo, não para vocês, são muito jovens, mas eu digo, coisas que são óbvias para nós não eram óbvias para alguém da primeira metade do século XX, das primeiras décadas, que refletia sobre essa questão de uma perda de algo, ou seja, a perda da sensibilidade do tempo de ouvir o outro narrar, e até mesmo de trazer a sabedoria ao outro a partir da narrativa. Né? Então, o Benjamin está falando sobre essa crise que se impõe na modernidade. Né? Então, aqui eu vou seguindo. A Primeira Guerra Mundial, exatamente mencionado aqui, né? Toda essa parte que eu já citei, uma pobreza de experiência comunicável, como eu mencionei na crítica de recepção do pensamento benjaminiano, destaca-se muito essa ideia de que os soldados voltaram traumatizados da guerra e que, portanto, eles não comunicavam, mas, na verdade, o Benjamin está falando de uma comunicação de outra ordem. Ele está falando de uma comunicação de experiência. Né? Então, ele não nega que soldados voltaram e publicaram também. Marina, não sei se você gostaria de comentar algo. Desculpe. Eu pensei que, de repente, fosse a questão do tempo. Eu vou procurar me ater aqui
Seria Fique à até... vontade, Elcio. Seria mais 15 minutos aqui pelo meu controle de tempo, não é isso? E então, alguns, né, esses livros se tornaram quase que best-sellers na década de 20. Né? Um exemplo deles é desse escritor, o Ernst Junger, né? Das Tempestades de Aço, de 1920, e Guerra e Guerreiros, de 1930, que é uma coletânea em que há textos de outros ex-combatentes. Né? E essa literatura é a literatura da extrema-direita alemã da década de 20. Não significa que seja a literatura do nazismo, né? Porque a extrema-direita alemã era um espectro bem amplo, né? Bem amplo. Mas, então, ele não está falando só do trauma do soldado, mas ele está falando que esse tipo de obra não reflete a experiência transmissível de sabedoria. É a vivência individual do sujeito exposto às trincheiras, exposto ao gás, tudo mais. Bom, seguindo aqui, né, a guerra de material e a pobreza de experiência, né? Então, aqui eu já citei, é uma repetição, soldados com máscaras de gás, né, uma trincheira durante a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, não sei se vocês já viram fotos, mas há fotos em que cavalos estão estão vestidos com a máscara, né? Ou seja, as próprias unidades que puxavam, às vezes, seus tanques, né? seus foguetes terra-terra, né? Eram tração animal, os próprios cavalos tinham de estar com máscara, né? Para evitar os ataques de gás. Né? Então, o Benjamin vai discutir essa questão, né? do avanço da técnica. É um avanço pensado em progresso? É, de fato, um progresso humano? O tempo do trabalho alterado, a divisão, né, da produção fabril no formato do Fordismo, do Taylorismo, é um ganho para o indivíduo, né? Então, uma série de aspectos que ele vai trazer. Um camponês sedentário e um marinheiro comerciante, aqui é interessante porque, conforme eu adiantei, ele vai falar aqui nesse texto sobre algumas práticas que seriam, desde a época medieval, mais pré-capitalista, né? Que seriam essas duas figuras, o camponês sedentário e o marinheiro comerciante. O camponês sedentário seria aquela figura, né? A figura que está arraigado à terra e conhece as tradições da terra, conhece as tradições do lugar. É como se ele pudesse guardar a sabedoria e guardar a experiência transmissível para as outras gerações, pode ter a capacidade de transmitir, porque ele também recebeu. Ele recebeu essa experiência transmissível pensado no sentido coletivo. O marinheiro seria, então, diferente, seria aquele que viaja, que vai para fora e traz para, no seu retorno, histórias, né? Histórias e também experiências de outros lugares, né? De outras comunidades, que vai transmitir. Então, o Benjamin sintetiza nessas duas figuras, né? E ali, né, que a gente pode dizer, ainda de uma estrutura medieval, mesmo pré-capitalista, né? E ele traz uma terceira categoria, que seria a simbiose desses dois. O camponês sedentário, aquele que não sai do lugar, mas conhece as tradições, conhece tudo. Aquele que viaja o mundo e que ele traz experiências de outros lugares. O Benjamin traz o artífice medieval, né? O mestre, né? Se a gente pensar nas corporações de ofício medievais. O mestre que ensina aos aprendizes, né? O mestre sedentário que ensina aos aprendizes, porque na tradição medieval das corporações de ofício, os aprendizes, depois de se formarem ali com o mestre, eles tinham que viajar para praticar a sua profissão. Né? Inclusive, até hoje, algumas profissões específicas da Alemanha, existe até indumentária que não é muito diferente da Idade Média, em que eles também viajam para exercitar a sua profissão. Né? Então, há essas três figuras. Então, essa figura, por exemplo, aqui, que é um fabricante de calçados, né? Um Schuhmacher, em que ele está na figura, né? Conversando com a criança, e vai se tornar um aprendiz, que vai viajar, né? E vai sair o mundo e transmitir também
o seu conhecimento. Então, o Benjamin trabalha com essas noções, e mais uma vez nós temos um exemplo dessa ideia da experiência comunicável, e é uma experiência geracional, uma experiência que eu diria em aberto, não concluída, né? E então ele diz aqui, aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada. O conselho tecido na substância viva da experiência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar está definhando porque a sabedoria, o lado épico da verdade, está em extinção. Então, o Benjamin fala de uma crise do pensamento e uma crise da própria condição humana, né? A conservação do que foi narrado e a ação na memória. E aqui nós chegamos à memória. Não se percebeu devidamente até agora que a relação ingênua entre o ouvinte e o narrador é dominada pelo interesse em conservar o que foi narrado. Para o ouvinte imparcial, o importante é assegurar a possibilidade de reprodução. A memória é a mais épica de todas as faculdades. E ele passa, então, Benjamin, passa a desenvolver reflexões sobre essa questão da memória e como seria, e aí ele vai atrelar experiência, memória e vivência enquanto categorias, né? Vou avançar um pouco aqui para a gente não perder essa relação, né? Mas aqui no texto do narrador ele fala também sobre a reminiscência, que funda a cadeia da tradição e transmite os acontecimentos de geração em geração, ou seja, que lá no início, né, no exemplo da parábola do Esopo, né, que no momento específico de morte, o pai traz esse ensinamento que os filhos, num primeiro momento, entenderam como se fosse um tesouro concreto, né? Ou seja, vou encontrar nas terras um tesouro. Cavaram, não encontraram um tesouro, mas ao cavar, araram a terra e as vinhas ali tiveram uma produção enorme como nunca. Ou seja, sem indicar isso, quer dizer, não é um ensinamento pronto, mas sim essa experiência transmissível num modo sábio, né? Então, aqui eu vou seguir, pular um pouco. A rememoração e a reminiscência, né? Em outras palavras, a rememoração, musa do romance, surge ao lado da memória, musa da narrativa, depois que a desagregação da poesia épica apagou a unidade, sua origem comum, na reminiscência. Então, para o Benjamin, havia uma unidade na reminiscência entre rememoração e memória. Aqui é um pouco, eu diria, demandaria outras referências, mas quando o Benjamin está falando que é a musa da narrativa, ele está falando da Mnemosine, a deusa da memória, né? E a crença que os gregos na antiguidade tinham de que na memória o sujeito sobrevive, ou seja, na memória, nos feitos, nos trabalhos, há uma sobrevivência do sujeito que morre. Então, aqui no exemplo, de novo, do Esopo, há uma sobrevivência do pai moribundo, que está morrendo, na própria experiência que ele está transmitindo, e que isso seria, então, uma transmissão em cadeia. Bom, passando aqui, ele vai falar, então, do artesão, de que o contador de histórias, o narrador, ele seria, em certa medida, um artesão. E o que é um artesão? O que é um artífice? É aquele que trabalha com as mãos. Não é o fabril da máquina, não é o fabril né, da linha de montagem, é aquele que trabalha a sua matéria de uma maneira, né, de um contato direto, com outro ritmo de trabalho, né? Então, é uma série de pontos que ele vai desenvolvendo. Então, essa questão de saber dar conselhos, né? Afinal, o narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo mesmo. E aqui a síntese desse aqui, que é o penúltimo texto, né? Nesse famoso ensaio, Walter Benjamin ressalta, de início, a ausência do narrador nato entre nós, né? O contador de histórias. Para o pensador alemão, a arte de narrar estaria em vias de extinção devido à perda da faculdade de intercambiar experiências. Nesse contexto, a Primeira Guerra Mundial figuraria como um marco histórico para a perda de experiência comunicável de geração em geração, pautada por preceitos éticos.
Para Benjamin, o narrador autêntico poderia ser sintetizado em duas instâncias, o camponês sedentário e o marinheiro comerciante. Por sua vez, a verdadeira narrativa possuiria uma dimensão utilitária, que é um aspecto muito importante. Dar conselhos se revelaria como um traço de sabedoria, a qual, todavia, estaria em extinção. Enquanto a narrativa seria uma forma artesanal de comunicação, como escreve Benjamin, em que o ato de narrar não é explicativo ou interpretativo, o romance representaria o sujeito em sua solidão. Já o narrador seria um artesão que trabalha a matéria-prima da experiência, uma experiência instituinte. Eu não entrei na questão do romance, mas no texto do Benjamin aqui há uma oposição entre contar histórias da tradição oral e o romance como sendo uma produção solitária do escritor. Eu não vou entrar nesse mérito, até por causa de tempo, e passo para o último texto, já encaminhando para o final, que é o texto sobre alguns temas em Baudelaire, que seria também parte desse projeto da obra Paris, capital do século XIX. Né? Então, é um texto publicado póstumamente, em 43, né? Mas escrito ali em 40, né? Um pouco antes, talvez. E aqui nós temos, então, uma crítica ao entendimento de experiência, e aqui o Benjamin ele vai trabalhar, então, tanto com Baudelaire, mas ele vai trabalhar com uma crítica em relação a Henri Bergson, né? Um dos principais é a base do existencialismo. Não dá para pensar, por exemplo, Jean-Paul Sartre sem pensar em Henri Bergson e a obra Matéria e Memória, ou Matière et Mémoire, né? De 1896, e o Benjamin vai apresentar uma crítica no sentido de experiência trazido pelo Bergson, a partir do sentido de memória que vai ser trabalhado por Marcel Proust, né? Um escritor que Benjamin traduziu para o alemão. Né? Então, aqui, né, nós temos a seguinte colocação. Na verdade, a experiência é matéria da tradição, tanto na vida privada quanto na coletiva. Forma-se menos com dados isolados e rigorosamente fixados na memória do que com dados acumulados e com frequência inconscientes que afluem à memória. E aqui vai entrar um outro par na discussão da memória associada à experiência. O par em relação à memória voluntária e memória involuntária, ou seja, uma memória associada ao consciente, a voluntária, e a memória associada ao inconsciente, a memória involuntária. Inegavelmente, aqui temos um diálogo com Freud, né? E Benjamin era um leitor de Freud. Mas passando então aqui já para Marcel Proust, né? Quando Proust, com quem lê Benjamin, sempre tem essas citações clássicas. E a citação clássica que o Benjamin traz sobre Proust é a cena justamente dessa obra, né? Dessa obra magna do Michel Proust, a La Recherche du Temps Perdu, né? Em busca do tempo perdido. Na primeira parte, que é o Caminho para Swan, no capítulo Combray, há uma cena em que a personagem, ao tomar um chá e mergulhar uma madeleine, né, aqueles bolinhos típicos franceses, o gosto do chá, o cheiro e também a textura da madeleine vai fazer com que essa personagem se lembre de um momento da infância semelhante, sem que isso passe por uma ativação da memória. Ou seja, de que a parte sensorial que havia ficado incutida no seu inconsciente afloraria nesse momento. Né? Então, é uma espécie de cena paradigmática que para Benjamin significaria essa possibilidade da definição da memória involuntária. Né? Então, a memória pura, a mémoire pure, da teoria bergsoniana, se transforma em Proust na mémoire involuntaire, na memória involuntária. Ato contínuo confronta esta memória involuntária com a voluntária, sujeita à tutela do intelecto. E aí é que a distinção. Que enquanto que a memória involuntária, ela não estaria sujeita ao intelecto, mas ela poderia aflorar, ou seja,
A outra estaria muito mais associada àquele pensamento que talvez os positivistas defendessem, sobre o experimento, sobre o conhecimento acumulado, né? Então, Benjamin contrapõe isso, né? Bom, aqui então o inconsciente, né, traduzido em termos proustianos, só pode se tornar componente da memória involuntária, aquilo que não foi expressa e conscientemente vivenciado, aquilo que não sucedeu ao sujeito como vivência. E aqui entra então o conceito de Erlebnis, vivência. A vivência seria exatamente aquilo que é registrado ou não na memória do sujeito, que o trauma impõe feridas, né? A palavra grega trauma é ferida, são feridas de memória, mas a vivência, ou seja, aquilo que se vivenciou conscientemente e que assume, vamos dizer assim, nessa reserva memorialista, um espaço, né? Então, neste ponto do texto, o Benjamin vai contrapor esses dois conceitos. O Erfahrung, experiência, e a vivência, Erlebnis. Inclusive, os radicais são distintos, né? Porque experiência em alemão, Erfahrung, tem um radical que é o Fahren, e o Fahren tem um sentido, é um verbo que pode significar, por exemplo, viajar, atravessar, né? Então, há um sentido bem que de deslocamento. Erlebnis tem o radical leb, que é leben. Leben, o verbo leben, significa viver, e das leben, o substantivo, a vida, né? Então, uma é a vivência. Por exemplo, a vivência de choque, como ele fala. O soldado tem a vivência de choque na trincheira. Não é a experiência transmissível. É um outro tipo de experiência. E a vivência seria a experiência do humano na modernidade, cada vez mais intensa e produzindo pobreza de experiências transmissíveis. Então, citando aqui, quanto maior é a participação do fator do choque em cada uma das impressões, tanto mais constante deve ser a presença do consciente no interesse, em proteger contra os estímulos. Quanto maior for o êxito com que ele operar, tanto menos essas impressões serão incorporadas à experiência, e tanto mais corresponderão ao conceito de vivência. Podemos dizer, e aqui eu já estourei meu tempo, peço desculpas, mas acho que em 2, 3 minutos eu fecho. Justamente esse pensamento do Benjamin, de marcar que a modernidade, a industrialização, o capitalismo, o desenvolvimento técnico, não só altera o tempo do humano lidar com as situações, como também há uma espécie de exposição do humano a um bombardeamento de estímulos. E esses estímulos é que também limitariam, né? Eles, ao mesmo tempo que são uma espécie de proteção, né? Quase uma proteção contra o choque ao qual se expõe seria uma espécie de proteção, mas, ao mesmo tempo, isso se tornaria a marca, né? A marca desse humano em relação à memória, a marca desse humano nesse tempo, né? Nos tempos sombrios, né? Isso teria, então, levaria à atrofia da experiência na modernidade e levaria a uma hipertrofia dos estímulos, né? O contrário, e aí seria o primado da vivência. Então, aqui, a síntese sobre esse texto, né? Nesse texto, Walter Benjamin responde a algumas questões lançadas nos ensaios anteriores, mas ainda não aprofundadas. O próprio conceito de experiência, Erfahrung, é definido em sua relação com o inconsciente e a memória involuntária. Em contrapartida, um novo conceito se afigura, o de vivência, o Erlebnis, né, que se fixaria na memória a partir de dados isolados, processo típico da modernidade. Para Benjamin, Marcel Proust teria vislumbrado o fato de que a memória involuntária seria a única que, na modernidade, poderia suportar a experiência naquele sentido, experiência comunicável transmissível, enquanto a memória voluntária, sujeita à tutela do intelecto, se associaria à vivência sob os efeitos
do choque em sua intensidade. E fechando, então, aqui as considerações finais, né? O modo como Benjamin, é um arrazoado dos textos aqui brevemente comentados, o modo como Benjamin lidou com os conceitos de experiência e memória resulta de seu estilo ensaístico como constituinte de seu pensamento filosófico. Ao invés de elaborar uma teoria em torno dos conceitos, Benjamin processa retificações e aprofundamentos críticos no afã de delimitá-los. Em um quadro complexo, o crítico da modernidade reflete sobre a condição humana e sua capacidade de resistir ou sucumbir aos avanços da técnica, quando esta é colocada a serviço da destruição, né? Como eu mencionei a frase, a catástrofe é o progresso é a catástrofe, e do capital. Os ensaios de Benjamin pleiteiam o direito à memória em sua relação com as experiências autênticas ou experiências instituintes, né, como havia mencionado. Não é por acaso que Benjamin evoque, em um narrador, exemplos da era pré-capitalista para pontuar ritmos humanos que permitiam o acúmulo e a transmissão de experiência, frente àquela da Primeira Guerra Mundial, onde esta é da ordem da vivência. Ambos os conceitos associam-se à noção de tempo, com os processos mentais da memória involuntária, associada à tradição em sua relação entre passado e presente, e, respectivamente, da memória voluntária, associada ao intelecto e à conservação intencional. A memória possibilitaria uma retomada das potencialidades do passado, pautadas em preceitos éticos e comunitários em sua transmissibilidade. Bom, dito isso, né? Não, ainda tem mais um. Dessa forma, aquilo que se perdeu na modernidade poderia ser alcançado através do ato de narrar experiências, que afloram da memória involuntária e não de vivências, fixadas conscientemente na memória. Segundo Benjamin, na sociedade moderna, a produção incessante de choques que afetam a percepção dos indivíduos faz com que estes estejam sujeitos permanentemente a vivências que não seriam passíveis de serem integradas inconscientemente na cadeia das experiências passíveis de serem acessadas através da memória involuntária. Portanto, nos termos benjaminianos, a experiência se afigura como fator essencial para a compreensão de preceitos éticos. Então, desde o início, lá no texto de 13, há uma relação com esses preceitos éticos, né? Essa relação vai se manter, mas com um entendimento de experiência distinto de acordo com o período em que Benjamin estava refletindo e escrevendo sobre esse conceito. Bom, era isso, né? Aqui algumas referências, né? Não vou pontuar, porque já estourei acho que uns 10 minutos, pelo menos, aqui na minha fala, e eu só tenho aqui, então, a agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade de estar podendo falar aqui um pouco sobre o Benjamin. Como eu mencionei no início, provavelmente eu trago mais dúvidas do que propriamente esclarecimentos, devido à densidade do pensamento de Benjamin, né, e também do recorte que eu acabei fazendo aqui, até mesmo estourando o tempo, mas seria isso, né? Eu vou interromper aqui, então, o compartilhamento da tela. Acho que agora já interrompeu, né? Maravilhoso. A gente que te agradece, né, pela oportunidade de ter essa conversa. E o Silvio quer falar, né, Silvio? Pode falar. Eu gostaria de, primeiro, agradecer muito ao Elcio, né, e a todos e todas que estão presentes aqui. Elcio consegue deixar o Benjamin mais palatável para nós, né, a partir da sua maneira didática, sua maneira generosa, né, de trazer o texto, o autor, né, o pensador. E então, muito obrigado mesmo por isso, né? Bom, além de um grande conhecedor de Benjamin, né, que você se mostrou agora, você é uma pessoa que pensa aí, junto com o seu grupo, Folia, né, e junto com nós todos, o futebol.
de uma maneira geral, né? Então, o futebol, não só no Brasil, mas você ainda tem uma inserção, né, em outros países. E aí, eu queria te perguntar, né? O futebol ele hoje vive, né, uma nova era, podemos dizer assim, que se inicia aí praticamente a partir dos anos 90 e que toma dimensões cada vez, né, mais, vou botar entre aspas aqui, modernizantes, modernizadoras, né? E se você já teve vamos dizer assim, a reflexão, né, de tentar trazer o Benjamin para esse diálogo, para tentar entender o futebol, né, o que a gente vive hoje, né? Então, como é que você estabeleceu aí se você já chegou a fazer o diálogo, mas esse pensamento, né, desse futebol, né, moderno, com os próprios ensinamentos do Benjamin. Muito obrigado, tá, Elcio? Perfeito. Obrigado, Silvio. Posso já comentar? Acho que Sim? pode, e aí depois eu tenho Perfeito. 2 questões também, se alguém mais quiser, pode levantar a mão ou Tá colocar o ótimo. nome no chat que a gente segue depois. Tá ótimo. Bom, inclusive, Silvio, eu faço uma menção de novo à questão da tese de livre docência, né, do Benjamin, que não foi aprovado pelo Departamento de Filosofia na Universidade de Frankfurt em 1925, porque, inclusive, desde 23, Benjamin tinha se tornado um amigo, né, iniciado sua amizade com Theodor Adorno, né, que a gente sabe que, tanto no campo dos esportes, né, mas em outros campos, Adorno é uma referência, né? A Escola de Frankfurt é uma referência, e o pensamento benjaminiano, em certa medida, dialogava com a Escola de Frankfurt, né? E muito que se desenvolve mesmo na crítica adorniana, né, no pós-guerra, com a ideia da indústria cultural e tudo mais, né? Isso tem um quê também, que eu diria que estaria em ressonância com a crítica benjaminiana da modernidade, né? Daquilo que seria... porque o Benjamin, ele não é um saudosista, ele não tem a ideia da nostalgia da tradição, não é essa a ideia. Pode até passar, o texto do narrador, acho que até passa um pouco essa ideia, mas sim a ideia daquilo que é da ordem também cultural e de uma espécie de acervo, né, um bem comum de determinada sociedade, e que esse acervo vai se perdendo frente a essa modernização, essa intensificação das vivências frente à experiência comunicável. Eu penso que no caso do esporte em geral, do futebol, e do futebol especificamente, que a gente poderia chamar de globalizado, né? Embora haja visões de que o futebol já era globalizado lá no início do século XX, eu acho que há globalizações, não há só uma globalização, mas essa globalização do futebol, né? Futebol que se torna uma mercadoria mesmo, né? Mais uma mercadoria na prateleira do capitalismo, né? Do capital, ela pode ser lida também nessa noção daquilo que perde a sua qualidade de cultura, ganhando um sentido de mercadoria, né? E isso a gente vê de maneira intensificada, né, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, tudo, né? Até os campeonatos estaduais estão sendo vendidos, né? Quer dizer, daqui a pouco já não pode assistir mais partida nenhuma se não comprar, né? Quer dizer, tudo, né? Há uma intensificação desse processo. Benjamin não criticaria na linha do Adorno, né? Porque eu, por exemplo, tenho certas restrições quando se aplica Adorno a pensar o esporte e o futebol. Por quê? Porque, e principalmente quando se pensa no torcer. Quando se pensa no torcer, por quê? Porque há uma espécie eu diria quase que uma vacância de reflexão
sobre a questão das emoções. Eu acho que a teoria das emoções, dos afetos, seria importante para contrapor ao pensamento quando aplicado do Adorno sobre esse tema do torcer. Mas eu penso que na prática dos esportes, como esportes modernos, e como isso se torna também algo sujeito às regras do capital, né? Acho que Benjamin poderia, como um crítico da modernidade, poderia ser, sim, evocado, né? Há outros âmbitos que se tornam mais evidentes, que não foram pautados aqui, que seria o terceiro vértice da tríade, que seria, então, experiência, memória e história. No vértice da história, e aí o ensaio sobre a tese sobre o conceito da história, de 40, é fundamental para isso. Porque isso eu levo, um daqueles pontos que eu te falei que eu levo para a vida, para a formação e para a prática acadêmica de pesquisa também, que eu posso dizer, independente do meu objeto de análise, ela me faz refletir. Então, por exemplo, uma das pesquisas já no campo do esporte que eu vinha desenvolver academicamente foi uma pesquisa sobre os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. E eu trabalhei, então, em dois momentos, né? Primeiramente com a cobertura de imprensa alemã dos Jogos Olímpicos de Berlim. E bem naquele sentido, né? Quem lê Benjamin, uma das frases mais citadas é que o historiador materialista deve escovar a história a contrapelo, a história dos vencidos, ou seja, uma história sedimentada, né, que deve ser contraposta a novas reflexões, né, que é parte também aí da crítica, eu digo, da crítica à modernidade. É parte a uma crítica do positivismo no campo historiográfico, né, o historicismo do século XIX, da segunda metade do século XIX, e Benjamin vai pontuar isso. E isso, por exemplo, é um elemento que eu aplico nas minhas pesquisas. Não só de, por exemplo, me valer das fontes jornalísticas, mas principalmente ver como é todo esse complexo da produção do jornal, da produção das matérias, num estado totalitário como era o nazismo, onde havia pré-censura, e não é pré-censura no sentido da censura na ditadura militar aqui, né? Em que havia um censor na redação do jornal, o censor lia e ia cortando o que queria. No nazismo não existia isso. O que existia eram reuniões de imprensa, reuniões diárias, onde o Ministério da Propaganda emitia boletins ou instruções de imprensa. Os jornais recebiam, antes de publicar, o que eles podiam escrever, o que podia escrever, em que medida, temas que não podiam entrar. Então, quando eu fui pesquisar, quer dizer, esse escovar a contrapelo me levava a pensar não só a matéria em si, mas quais eram esses veículos, né? Qual a influência de Estado sobre eles, qual a censura que estava sobre eles. Então, eu tive que estudar os jornais, estudar a censura, em torno de, foi um período mais ou menos de 30 dias. Que os Jogos Olímpicos foi de 1º a 14, 16 de agosto de 36, então eu peguei matérias, 3 jornais, matérias um pouco antes, matérias depois, mas sempre nesse espírito também desse questionamento, né, em relação à própria construção histórica, né, mas não entender os documentos simplesmente naquilo que eles enunciam, mas como são construídos, como são tecidos para dizer o que dizem, né? Então, esse ponto também eu digo que seria uma herança dessa influência benjaminiana, né, na minha formação. Elcio, eu tenho um comentário e uma pergunta, na verdade. Sim. Eu fiquei
pensando que, nesse ponto, quando você disse sobre a perda de sensibilidade de ouvir o outro, né? E como que isso se potencializa, né, nos dias atuais por conta desse excesso de informação. Né? Fiquei pensando numa autora que não tem muito a ver com o Benjamin diretamente, não, que é a Paula Sibilia, da comunicação, que trabalha até com o conceito de memória mais do Bergson, né, do que propriamente do Benjamin, mas embora também conjugue as duas, e essa é a minha questão depois. Pensando, né, nesse momento em que está em questão a possibilidade da não criação de uma memória, né, desse excesso de presente o tempo todo, né, desse presente que não cria memória. E aí fiquei pensativa sobre isso. E a questão, eu fiquei curiosa porque eu não captei muito bem a crítica, assim, eu captei pelo que o Benjamin gostava, né, pelos gostos por outros autores. Na verdade, qual que era a crítica dele ao conceito de memória do Bergson, assim, o que ele não gostava. Eu queria entender isso melhor, se você pudesse me explicar, por favor. Perfeito. Obrigado, Marina. Bom, primeiro essa questão do excesso de presente, né? O Benjamin fala de um tempo saturado de agoras, né? Ele utiliza essa expressão lá no texto sobre o conceito da história, né? Porque ao se opor a uma ideia de história positivista, ou seja, de um desenvolvimento, um progresso linear da história, né? Então, o sentido crítico do Benjamin em relação ao progresso, ele vai também nessa direção de não se pensar o passado só dentro do processo de causalidade, né? Mas no processo em que se estabeleça uma relação entre o passado e o presente, ou seja, que o passado nunca será recuperado como foi, né? Ele até fala que seria o passado que relampeja no momento de perigo, né? Relampeja no momento de perigo, ou seja, o que o passado nos auxilia para entender o presente, né? Quando Benjamin está falando sobre essa transmissibilidade, essa pobreza de experiência, ele está falando que ele está também colocando em que medida a história não reproduz, na verdade, a história dos vencedores. Recorrentemente, a história dos vencedores, ou seja, de que não há mudança nesse processo, né? A gente pode pensar, por exemplo, nos vestígios da história, os vestígios das sociedades da antiguidade. O que nós temos são vestígios, que são conceitos, que é um conceito, né, o Spuren, o conceito de vestígio, rastro, né, para o Benjamin era muito importante, daquilo que sobrou, mas não é o como foi, é aquilo do que sobrou, e aquilo que, dentro das sociedades da antiguidade, foi produzido por grupos sociais, determinados grupos sociais, né? E aqueles que não tinham acesso, aqueles que sucumbiram dentro de uma estrutura social, né? Então, o Benjamin tem muito dessa crítica, né? Também, né? E ele diz que, até num ensaio que se chama Surrealismo, se não me engano, é O Último Instantâneo da Inteligência Europeia, um texto de 1929, em que ele diz que deveria ser organizado o pessimismo, que o pessimismo deveria ser organizado para transformar a situação, uma saída de uma situação de impasse, né? E nesse sentido, é um pensamento eclético, a gente poderia dizer assim, né? Justamente por pautar, primeiro, por essa ideia da memória involuntária, ou seja, de uma memória que pode ser despertada por algum referencial que não foi aquele referencial, por exemplo, eu preciso, por exemplo, vamos pensar uma criança, precisa decorar a tabuada, ou seja, num processo mnemônico, vai memorizar intencionalmente, vai reproduzir, né? Isso, para o Benjamin, seria da ordem da memória voluntária.
que é aquela submetida ao intelecto, ou da vivência, desse bombardeamento de estímulos, né? Enquanto que a outra não, a outra poderá ser despertada, mas essa outra não é resultado dos estímulos, mas como se fosse uma espécie de reserva de memória, onde houvesse a possibilidade, as experiências transmissíveis estariam alocadas, por assim dizer, né? Então, a memória do trauma para o Benjamin está muito mais, embora ele não tenha desenvolvido essa discussão, talvez tivesse desenvolvido se tivesse sobrevivido ali à guerra, né, como uma vítima do nazismo, talvez tivesse desenvolvido justamente pelo boom de relatos de sobreviventes, né, das catástrofes ali. Ele não desenvolve, mas essa exposição ao chamado choque sensorial, produziriam, então, determinados traumas, dependendo do grau desses choques. Não sei se eu te respondi, mas eu iria nesta direção. Como eu me alonguei, eu perdi um pouco a outra referência que você fez. Acho que uma outra colocação. Sim, não, foi só sobre a questão da perda de sensibilidade na escuta do outro e o excesso de comunicação no mundo contemporâneo. Sim, exato, né? Então, essa falta da escuta, né? E o Benjamin, então, tinha essa ideia de que a experiência transmissível ela estaria na ordem de uma outra temporalidade. Que o trabalho artesanal é um trabalho em que não há divisão, né, do trabalho, né? O artesão, o artífice, ele vai produzir o seu objeto. Então, no caso do, sei lá, o fabricante de calçados, né, o Schumacher, ele tem o ritmo, ele vai produzir a peça toda. Isso tem um ritmo e nesse trabalhar ele iria contando histórias, ou iria ensinando o aprendiz as etapas, mas iria, quer dizer, a sua sabedoria, porque ele pode ter, né? Era muito comum você herdar, entre aspas, a profissão do pai, né? Então havia também isto. O ritmo do trabalho seria outro, né? O ritmo do trabalho numa linha de montagem é outro, numa esteira de produção. Primeiro porque o produto é dividido, né? O sujeito que aperta uma porca aqui vai ter um na frente apertando outra, no final da linha vai ter o produto, mas não se percebe mais a construção e não se tem tempo mais, porque o tempo é o tempo acelerado, né? Então, são, assim, eu diria, até reflexões bem complexas do Benjamin, né? Eu sempre procuro ressaltar que muitas vezes né, o próprio pensamento benjaminiano entra em certa contradição em alguns aspectos, né? Eles são, eu diria, são inextricáveis aí nesse ponto. Porque a gente pode pensar ainda com as categorias benjaminianas. Se, então, o soldado que volta da guerra, ele volta pobre em experiência transmissível, porque essa a experiência enquanto vivência, quando a gente chama de vivência, é algo que não vem da cadeia, é como se ele disse, da cadeia do ensinamento, né? Estou dizendo da cadeia das experiências transmissíveis. Então, seria algo que seria a exposição do corpo humano frágil, como ele coloca, Benjamin coloca no texto, né? A exposição do corpo humano frágil aos limites da própria vivência de choque, da exposição ao choque. Isso, de fato, se a gente for ler, por exemplo, aquelas obras que eu trago, que ele não citou, do Ernst Junger, é bem isso. O Ernst Junger, quando a gente lê os livros dele, ele vai falar, não, mas no combate, meu corpo tem que ser parte da terra. Ele fala, meu corpo tem que ser parte da terra. Eu tenho que ouvir, a minha audição tem que estar extremamente aguçada, porque eu preciso distinguir qual é, pelos unidos, eu preciso distinguir qual é o obus, qual é o tiro. Porque se eu perceber qual é o obus, qual é o tiro,
eu sei a distância, eu sei se eu estou em linha de tiro, não estou em linha de tiro. Quer dizer, o próprio soldado passa a relatar sobre essa vivência em que ele é exposto quase que à sua parte sensitiva, né? Que não está mais ativada, né? Uma vivência mesmo, não está mais ativada no próprio processo da memória. Obrigada, Elcio. Matheus. Boa noite. Bem, Matheus, como Quero vai? fazer Tudo uma bem? repreensão aqui. Acho que, Joelso, é um prazer te Beleza. receber aqui, como sempre. Prazer é meu. Acho que além da Marina não falar o nome da Universidade Alemã, ela esqueceu de mencionar que você é um grande apreciador de pimenta, né? Isso Opa, é importante. com certeza. Tem que colocar lá, apreciador de pimenta. E ainda continuo. Pois é, tem que estar isso no perfil. Só para mencionar, você falou de artesanato. Na semana que vem a gente vai discutir um pouco sobre o artesanato intelectual. Está convidado, tá? A participar da reunião do GFUT. Beleza. Bom, como eu tinha dito, muito bom te receber, sempre bom te ouvir e debater com você. Vou tentar fazer uma conexão com a pergunta do Silvio e da Marina. Certo. Pensando no futebol, né? Existe uma memória, né, que está escrita ou não escrita, né, sobre o futebol. A gente lembra, a gente lê. Hoje a gente consegue assistir e ouvir coisas do futebol que se passou. Existe relatos e vivências, né, uma construção de uma experiência em cima disso, né? Porém, a gente está em constante mudança, né? Não só no futebol, mas a vida em si está em constante mudança, em constantes adaptações. Esses dias eu estava rindo que o primeiro surto do Covid foi as pessoas comprarem papel higiênico. Não faz sentido nenhum, né? O problema é no nariz, enfim. E hoje a gente vive outras preocupações. E o futebol foi um dia o jogo inglês dos amadores, depois o jogo que era copiado por quem conseguisse reproduzir, depois o jogo das multidões, né? E está virando o jogo do mercado. E pensando no que a Marina disse, né, do excesso de presente, né, que eu até falo do agorismo, a gente quer um negócio agora enfim, tem a história, beleza, mas eu quero ver o que está acontecendo agora, e vou esquecer disso em algum momento, até virar história novamente, eu querer o agora. E também somado o fato da globalização, que você disse da questão do futebol, como o Silvio tinha dito, né, a sensação que a gente tem é que assim, um exemplo é que o atacante arisco, habilidoso, não precisa mais ser brasileiro, com o estereótipo do Pelé, como foi nos anos 50 e 60, que as equipes italianas não conseguiram contratar Pelé e contrataram 3 centroavantes que pareciam fisicamente com Pelé. Hoje não precisa. O centroavante habilidoso pode ser da Bósnia, pode ser da Índia, enfim, é indiferente, né? E nessa perspectiva dessa, vou chamar de mixagem de todo esse complexo, né? Como que a gente pode pensar numa perspectiva do Benjamin, que, pelo pouco que eu li, era alguém que não diria preso ao passado, mas que, né, conseguia enxergar o que está à frente, o que viria, o que estaria por vir. Não sei se eu fui bem evidente no que eu queria perguntar. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Então, tem no Benjamin essa centralidade, né, como eu mencionei, de não pensar a história de uma maneira linear, né? Então, ele considera que a história linear estaria atrelada a uma certa visão positivista do progresso, ou da crença no progresso, né? Óbvio que há todo um projeto ali no Benjamin, na sua argumentação final dos anos 30, há uma argumentação política muito forte ali, né? Então, o texto lá de 40, sobre as teses sobre o conceito da história é muito marcado por isso. Mas pensando então na memória, conforme você está mencionando em relação à memória do futebol, né? A gente teria determinados ritmos desse futebol também. Penso que não seria assim inapropriado pensar a partir de Benjamin
a própria temporalidade ou as temporalidades da prática do futebol e dos futebols, por assim dizer, né? Seja ele lá nos primórdios do futebol, né? Do futebol britânico, tal, né? As primeiras décadas do século XX no Brasil, mas também desses ritmos distintos e do modo de lidar com isso, né? Ou seja, o futebol, né? Eu me lembro do Gandula da Copa de 50, esqueci o nome dele. Acho que ele deu até a palestra para o GFUT. Não vou me lembrar o nome. Acho que era Elo, que ele, com 16 anos, foi Gandula do jogo Inglaterra e Estados Unidos aqui, em Belo Horizonte. E ele dizia que o time inglês chegou de táxi, distribuídos em táxi, os caras com as chuteiras penduradas, amarradas nos cadarços, quer dizer, um outro tipo de lidar até com a própria modalidade, né? Que hoje, por exemplo, vai ser impensável, né? As preocupações são distintas, o corpo é pensado de uma forma diferente. O corpo que é pensado no futebol no início do século ou antes é diferente do corpo pensado hoje em dia, né? Até recentemente eu pude ler parte da tese do Leonardo Toledo Silva, né, que defendeu no programa, em 2020, um estudo sobre educação e também abordou o esporte e lazer em Barra do Guacuí, aqui em Minas, e foi muito interessante porque ele enfocou alguns campeonatos escolares da escola do local, né, e mostrou como alguns adolescentes tentavam mimetizar o que seria da ordem de um campeonato, ou seja, pintar o cabelo, mudar o cabelo de um jogo para o outro, né? Então, esse é uma parte da dimensão. No mesmo, que foi um trabalho muito bacana e bem desenvolvido pelo Leonardo, quando ele fala da relação do rio, porque é uma população ribeirinha, né? Uma população às margens do rio, de que as pessoas de mais idade tinham um relato diferente em relação ao rio do que aqueles adolescentes. E aí a gente percebe essa questão talvez da falta de escuta que esses idosos, por assim dizer, adultos ou já idosos, não têm nessa realidade em que para além de Barra do Guacuí, os modelos estão, vamos dizer assim, a muita distância, mas muito próximo do aparelhinho, né? Que capta e recebe, né? Então, são temporalidades distintas, né? A temporalidade, por exemplo, dos idosos que lidam com o rio de maneira diferente, do rio numa época em que provavelmente se pescava muito, se vivia da pesca na região, e que agora, por diversos fatores, não, mas com, vamos dizer assim, vivências e experiências distintas, né? E aí podemos pensar se é um empobrecimento de experiência, como o Benjamin, experiência transmissível, como o Benjamin apresenta, ou se ao mesmo tempo, pode ser um elemento de enriquecimento dessa captação, porque é um outro momento, o pensamento de Benjamin, que era muito antenado com a questão da técnica, é um pensamento ali da primeira metade do século XX, né? Hoje nós temos um grau de desenvolvimento técnico muito maior, com aspectos positivos e aspectos negativos. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu me direcionaria para esse aspecto, né? Dessas transformações que vão passando. Então, a gente pode pensar quase, eu não pensaria no futebol artesanal, não sei se eu falaria nesse sentido, né?
de pensar numa ideia do artesanal, da relação mais profunda, para algo que se deixou, né, de certo modo, se tornou atraente enquanto objeto, enquanto valor mercadológico, né? Só uma questão para encerrar. Eu acho que eu entendo que o fato da mudança ser global, quando a gente enxerga a mudança como global, a gente pode perceber ter uma outra perspectiva, no caso. Porque se eu penso, não, só o futebol de 1940, o futebol de 80, o futebol de 90, 2000, 2021. Né? Se eu penso só nisso, eu tenho uma perspectiva, mas se eu penso, nossa, hoje a comunicação, eu consigo em tempo real assistir uma partida de qualquer lugar do planeta. E na Copa de, sei lá, de 62, a transmissão chegava no outro dia via rádio. Né? Eu acho que pensar a mudança como global alivia um pouco. Né, E nesse ponto a gente entra numa outra dimensão da discussão benjaminiana, que é a questão da imaginação e a imagem. Né? Por exemplo, o rádio nos induz à imaginação, enquanto que a TV, por exemplo, nos induz à imagem. Né? Então, é algo que ele discutia bastante. A imaginação, né? E o próprio Benjamin trabalhava muito com as imagens, ele falava de imagens dialéticas, que eram imagens formadas exatamente nessa ideia do processo, vamos dizer assim, de momentos distantes, né? O momento do passado e o momento do presente, em que uma imagem dialética afloraria na junção desses dois para produzir um sentido. Porque Benjamin via no modo de se pensar a linearidade do tempo como progresso, um ponto a ser criticado, talvez influenciado pelo pensamento de Nietzsche, como muitos de sua geração foram influenciados por Nietzsche, que seria eterno retorno do mesmo. E esse eterno retorno do mesmo estaria associado ao eterno poder dos mesmos, por assim dizer. Né? Quando ele diz que se a história deve ser escovada a contrapelo, é justamente para trazer aquilo que essa história dos vencedores e a história da crença do progresso deixou encoberto. Né? Então, e não, voltando só na tua observação, de pensar quase como uma nostalgia, como eu falei, o Benjamin não é nostálgico, pode passar essa impressão, mas não é, não, o futebol dos anos 40 é melhor, o 20 não entraria, né? Mas nesse sentido do que na própria prática, no próprio pensar, se transformou. E se essa transformação é, em si, uma transformação positiva, ou se é um empobrecimento da própria condição humana. Carlos? Boa noite. Boa noite, Carlos. Agradecer ao professor Elcio pela fala. Como o Silvio disse, acho que é sempre bom a gente ouvir as pessoas que estudam, né, o Benjamin, porque por mais que a gente faça leituras, debates, assim, é sempre muito difícil entender alguns conceitos que estão, né, que o Benjamin coloca. Na verdade, eu tenho duas questões, uma é mais uma curiosidade e a outra é uma reflexão que eu acho que dialoga um pouquinho com o que foi conversado. A curiosidade é que, em algum momento, você falou do Benjamin como alguém que andava muito próximo, não lembro qual foi o termo que você utilizou, mas alguém que andava muito próximo, alguém que estava ali alinhado aos frankfurtianos, né, a teoria crítica. E eu venho de leituras, de participação em pesquisas em grupos de teoria crítica e educação, e lá sempre eu vi sendo colocado o Benjamin como um frankfurtiano de fato, assim. Queria saber se essa colocação tem alguma... isso que você colocou tem a ver com essa escolha do Benjamin de se tornar um freelancer, como você colocou, né, de não ter seguido propriamente essa carreira acadêmica, ou se tem mais a ver mesmo com a questão de uma diferença de referencial, né, embora o diálogo dele com o Adorno, a gente sabe que tinha algumas diferenças ali nos textos.
E a outra questão, né, pensando essa ideia, né, de trazer os conceitos do Benjamin, né, para pensar o futebol hoje, para pensar a contemporaneidade, né, e não só do Benjamin, mas também dos frankfurtianos, eu gostei muito quando você colocou a questão do Adorno, né, que muitas vezes as pessoas trazem algumas trechos do Adorno para pensar o futebol de maneira assim muito imediata. Eu acho que o clássico é quando pega a situação da educação após Auschwitz do torcedor, que é uma situação que está dentro de um contexto de uma discussão que o Adorno está fazendo, e se transporta para como se o torcer ele fosse problemático em todas as medidas, né, o torcedor que esbraveja e tal. Mas, para além disso, eu fico pensando muito, assim, eu tenho sido objeto de algumas reflexões minhas, pensar a potencialidade também que o torcer pode ter na contemporaneidade, no sentido dessa formação de memória, né? Quando eu olho para os frankfurtianos, aí entendendo, né, o Benjamin como um frankfurtiano, ou pelo menos alguém que está dialogando com essa maneira de pensar, eu vejo muita ideia do que o Adorno vai lá chamar de dialética negativa, que é a ideia de fazer a crítica do presente para deixar florescer aquilo que seria o momento de verdade. Então, essa crítica do torcer, né, e desse torcer cada vez mais mediatizado, ela tem que ser feita, a gente tem que pensar isso criticamente, mas, por outro lado, também a gente pode pensar que potencialidade que esse torcer pode trazer, né, no sentido de formação de memória, né, de experiência mesmo. E aí, assim, já pensando que hoje em dia, cada vez menos a gente tem esse torcer, porque, como, né, o Matheus colocou, você também colocou, cada vez mais pontual, né? E aí a gente pode pensar, tem outros autores que vão desenvolver depois essa ideia da imagem, lá, como o Turk, etc., que vai falar dos choques audiovisuais. Hoje em dia, as pessoas, se elas quiserem, as novas gerações, eu tenho a impressão cada vez mais disso, elas não assistem nenhum jogo completo, né? Não é nem a questão mais de ir ao estádio para assistir, elas precisam nem assistir o jogo completo, elas entram lá no YouTube, a pessoa entra lá no YouTube na segunda-feira, se ela digita lá resumo da rodada, tem lá os melhores momentos, os gols, e aí ela não precisa nem assistir a 1 hora e meia de bola rolando, que muitas vezes não é prazeroso de imediato, e ainda bem que não sai gol o tempo todo, porque isso faz parte do jogo. Mas, assim, algumas reflexões nesse sentido, e você enxerga assim, também potencialidades, dá para a gente pensar nesse sentido de pensar uma possibilidade de uma experiência, obviamente pensando de forma crítica, desse torcer na contemporaneidade. Perfeito. Obrigado, Carlos, pela pergunta, pelos comentários, né? Eu até mencionei que Benjamin seria próximo, né, da Escola de Frankfurt, no sentido assim de que ele, na verdade, não chegou a figurar como um pensador da própria escola, né? Ou seja, ele até ali por volta de 35, 36, quando os representantes da Escola de Frankfurt já estão nos Estados Unidos, né, que eles precisaram sair também, né, era uma questão de sobrevivência, né, tiveram que sair. Houve um acordo até, inclusive, o Benjamin, que tinha uma dependência financeira muito grande, né, nesse período, ele tinha, então, determinados acordos de publicação de textos, e tendo uma espécie de custeio aí, né, para essa produção. Havia muita afinidade entre eles e há toda uma correspondência trocada principalmente com a dor, né? Então, havia uma afinidade, né? No caso, lá, porque a amizade deles começa em 23, mas em relação, por exemplo, à tese de livre docência, que foi recusada, né? Alguns dizem que mas há sempre, vamos dizer assim, versões, né? Então, uma dessas versões é de que a tese de livre docência não teria sido recusada por questões de conteúdo, mas sim por questões meramente institucionais, acadêmicas, no sentido de que Benjamin não pertencia a uma instituição acadêmica à época, né? E que talvez esse título desse acesso a ele a se tornar um acadêmico, né? Então, essa é uma das versões. A outra versão é o próprio fazer filosófico de Benjamin, né? E essa obra, Origem do Drama Barroco, do drama trágico alemão, é uma obra muito interessante. Ali já tem, eu diria, não formulado, mas já pensando o que ele traçaria mais tarde em relação a essa ideia do passado e do presente, porque ele trabalha com uma determinada tendência
literária, artística do barroco alemão, lá no período do Renascimento, humanismo ali, né? E trabalha, não desenvolve tanto, mas trabalha com o expressionismo alemão, das primeiras décadas do século XX. E o que ele faz? Ele produz ressonâncias entre os dois. Ele não procura dizer aquela tendência literária, artística, respondeu a outra em termos de cadeia de pensamento. Ele fala, olha, aquilo lá que está atrás me faz pensar o que está aqui na frente. Então, esse modo de pensar seria um modo talvez eclético para a época. E seria um modo muito, eu diria, quase que um modo ensaístico para a própria prática filosófica. Então, nesse sentido, penso que ele não seria um frankfurtiano estrito sensu. Ele estava em diálogo com a escola, publicou alguns textos para a revista da escola, né? Mas ele a sua participação não tem a dimensão que tem a do Herbert Marcuse, né? De outros integrantes ali, né? Então, esse seria um aspecto. O outro, né? Eu acabei me alongando, eu perdi um pouquinho do fio da meada da tua colocação. Deixa eu ver se eu consigo formular. Exato, o pensamento adorniano e a questão do próprio torcer, né? O pensar, né? Você mencionou a dialética negativa, né? Quando eu trouxe a referência ao torcer, eu não trouxe um aspecto que eu sempre considero restritivo em relação a Adorno em alguns aspectos, pois eu vou falar também na questão da experiência da tradição do torcer, né? Mas indo nesse ponto, por exemplo, para quem quer argumentar, não só o futebol, mas o futebol por excelência, talvez, sobre o futebol como ópio do povo, pode usar Adorno que vai funcionar muito bem. Né? Vai funcionar muito bem. Por quê? Porque vai levar numa direção de desqualificar a modalidade, ou desqualificar aquilo que seria da ordem da massa, ou do massificado. Né? Se a gente pegar dialética do esclarecimento, a gente vai ver. E eu sempre ressalto que Adorno fala de um lugar social. Né? Adorno tinha uma formação erudita. Adorno era um músico clássico. Não é à toa que Adorno, em determinados textos, por exemplo, critica o jazz. Ele desconsidera o jazz. Entendeu? Assim como eu digo, se quer desconsiderar ou automaticamente o futebol como ópio do povo, funciona muito bem. A ideia de crítica cultural, tudo mais, funciona bem. A questão de que o futebol produz violência, torcida, funciona bem. Né? Por isso que eu penso, é uma teoria que ela pode ser produtiva, desde que associada a outras teorias, como a teoria dos afetos. Ou seja, perguntar o que é excitante, o que excita no futebol, o que excita no torcer, no ato de torcer, né? É uma noção muito mais complexa e talvez o Benjamin nos auxilie a pensar, porque o Benjamin pensa a condição humana e os reflexos da modernidade na condição humana, né? Ou seja, de um empobrecimento ou não de experiências, né? E a questão do torcer, aí chegando no último ponto, e talvez pensar aí a tradição, o modo de torcer, né? Nós poderíamos nos enveredar até para outros lados e outros pensadores, né? Porque se a gente for pensar a memória, e a memória no campo, por exemplo, da sociologia ou da história, né? Se a gente pegar o Maurice Halbwachs, Jacques Le Goff, Pierre Nora, né? Toda essa linhagem que é da escola dos anais francesa, o Benjamin estava, eu diria, haveria uma ressonância do pensamento benjaminiano com a escola dos anais, que é ali o início, por exemplo, da valorização do relato oral, que mais tarde vai desembocar na história oral, né? Na valorização do relato, né? E aí a gente poderia pensar, não, mas é um relato de vivência, é um relato de experiência, é um relato transmissível, qual é esse tipo?
de relato, né? Nesse sentido, sim. E no caso, e aí voltando para a torcida, porque a torcida, né, e a gente pega grandes historiadores que discutem a questão da simbologia do torcer ou da memória, né? Citar aqui o Hilário Franco Júnior, A Dança dos Deuses, né? Em que ele vai discutir ele já discute o futebol globalizado, uma obra de 2006, se não me falha a memória. E ele vai discutir os símbolos, ele vai discutir os hinos, as bandeiras, as cores, né? E o Hilário Franco é um estudioso da história medieval. Então, é alguém que trabalha com heráldica, representação, né, medieval, mas que vai discutir o futebol também nas suas representações, na sua simbologia, na identidade, e a questão da identidade se constrói também pela memória, né? Ela se constrói também pela memória. No caso das torcidas, podemos pensar também em todo esse complexo da simbologia, das tradições, daquilo que é passado, né? Então, os hinos, né? História dos hinos, que é um outro tema que eu trabalhei já em pesquisa. Então, como se dão essas transformações dos hinos e essa construção de uma memória edificante, heróica dos clubes, né? Então, como isso se faz? Isso funda a tradição. A gente poderia dizer, são tradições inventadas, né? Com o Hobsbawm, né? O Erich Hobsbawm, ou mesmo comunidade imaginada, né? Com Benedict Anderson, seriam possibilidades. Mas eu penso que, em maior ou menor medida, poderia-se pensar o Benjamin aí, né? Ou seja, qual é essa mudança da condição do torcer? O que muda aí? E o que representa isso em termos do torcer em outras épocas? Qual é o ganho, né? Então, eu penso que também é possível, desde que se discuta essa questão dos impactos na condição humana, a partir dessas transformações técnicas, entre aspas. Bom, obrigada, Elcio. A Meili está te agradecendo aqui também no chat, agradecendo ao GFUT, diz que foi ótimo participar, escutar e constatar que o Benjamin pode sempre nos ajudar a pensar em nosso tempo saturado de agoras, né? E por vezes ela se pega pensando no que ele diria sobre esse mundo que vivemos. Obrigada, Meili, pela presença também. Te agradeço imensamente, Elcio, em Um nome abraço para a do Meili grupo. também. E eu agradeço aqui pela Foi muito bom oportunidade. mesmo. E como você mesmo disse, sua fala deixa muito mais questões do que traz Muito mais. respostas, e isso é maravilhoso. Somos pesquisadores, pesquisadoras, né? E estamos aqui também para fazer reverberar essas questões por aí, né? Nas pesquisas. Obrigada. Exato. Dentro de toda a complexidade do próprio pensamento benjaminiano, né? Que, como falei, nos gera muitas dúvidas, né? Eu digo assim, de leituras, né? De leituras renovadas também em relação às nossas vivências, né? Em tempos difíceis como os nossos, né? Benjamin é uma leitura fundamental, eu diria. Mas é isso. Bom, Eu agradeço. Obrigada, Então. gente que te agradece. Uma ótima noite aí. Obrigada, boa noite. Eu deixei no chat aqui o endereço do YouTube do GFUT, os GFUT convidas anteriores estão lá. Alguns deles eu já assisti. Eu até procurei ver breve esse estará lá também. Do Rajão, eu acho que ainda não estava. Não está. Ainda está em edição. Certo. Tá? Mas em breve estará lá também. Tá ótimo. Bom? Então é isso, gente. Perfeito. Obrigada pela presença. Podemos encerrar. Obrigada, pessoal. Estou sem câmera. Viu? Parabéns para vocês, foi muito legal. Obrigado, Obrigada, Meili. Um abraço. Para você também. Obrigado. Até mais. Tchau. Saudações vascaínas, né, Silvio? Apesar dele. Isso mesmo. Até mais.